Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. Somos vozes femininas. Podcast Vozes Femininas. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Vozes Femininas. Eu sou a Catiana e o tema de hoje é Carreira Preta, um olhar para a equidade racial. O Vozes Femininas é uma produção coletiva que tem a participação da Júlia Lúcia, da Kelly Baptista e minha, Catiana Normandia. Nesta segunda temporada eu compartilho a apresentação com a minha amiga Júlia Lúcia. Oi, Ju, bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, você também, minha irmã Catiana. Hoje nós estamos gravando num sábado e o dia tá claro, tá bonito demais. É porque a gente vai ter um dos nossos encontros, sempre muito claro, muito objetivo e muito agregador. E para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo. E nossa convidada de hoje é Michele Salles Vilafranca, mulher negra, mãe, psicóloga, docente e consultora de desenvolvimento humano com experiência de mais de 12 anos em RH, transformação cultural, educação, diversidade e inclusão, consultoria interna e governança. Apaixonada por educação, a Michele Salles acredita que ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo, como nos ensinou o mestre Paulo Freire. Adora trabalhar com inovação, propósito e em parcerias. A nossa voz feminina de hoje traz na bagagem vivência em diversos segmentos, cenário de fusões e atuação tanto no corporativo quanto no negócio. Tem sólida experiência em gestão de projetos e processos de change management, em estruturas tradicionais e projetizadas. Michele Salles Vilafranca é fundadora e idealizadora do Carreira Preta e tem aprendido que, de fato, juntos fazemos melhor e mais rápido, além de possibilitar real transformação a partir do impacto da diversidade nos negócios, na economia e na sociedade. Michele Salles Vilafranca, seja muito bem-vinda ao Vozes Femininas. Olá, meninas, bom dia. Super obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu já admiro o trabalho de vocês já há algum tempo. Então, assim, na hora que vocês convidaram, eu já fiquei muito animada. Falei, quero. Teve aquela questão de data, tudo mais, deu tudo certo. Estamos aqui, como a Ju bem disse, nesse dia que está lindo. Choveu durante a semana, fez frio e agora abriu esse solzão, né? Com esse sorriso para esse nosso encontro. Até o sol brilhou para ver a gente. Exatamente. Bem-vinda, Mi. Que bom que você aceitou aí o convite de fazer parte aqui do Vozes Femininas. Que bom que eu te encontrei também no meio dessa pandemia, né? Ai, que delícia também te encontrar, mais uma profissional preta de RH e caminhar juntas aí nesse trabalho tão essencial para fazer aí a mudança que a gente tanto quer e deseja. Então, vamos refletir sobre alguns pontos aqui de RH, né, nessa roda virtual, porque estamos online, pessoal, a gente ainda está em pandemia, né? Então, seguimos cada uma da sua casinha para poder gravar aí para vocês. E aí, quando a gente está falando de carreira, quando a gente está falando de posições executivas, né, de liderança, a gente sabe ainda que, para a gente, principalmente para nós, mulheres negras, não ter uma progressão de carreira, infelizmente, se faz ainda presente nessa sociedade tão racista, né? A gente percebe também aí, né, que houve um avanço, mas ainda assim somos menos de 5% de lideranças negras, mulheres, em posições, né, executivas, em grandes posições de tomada de decisão, nessas grandes organizações do Brasil.
Mas muito nesse sentido, eu queria que você contasse, compartilhasse aqui, a gente começasse um pouco contando da sua trajetória. Se a gente vai falar de carreira, como que foi que a Michelle pensou na sua carreira para estar onde está hoje, né? Como é que foi lá no seu curso de psicologia? Por que que você escolheu fazer psicologia, né? Há quase 20 anos. Me corrija se eu estiver errada. É isso aí. Há quase 20 anos que aí você resolveu fazer psicologia. Então, o que que você pensou no início de sua carreira, né? Conta aí um pouco dessa sua trajetória. Olha, gente, talvez seja até uma surpresa para todo mundo que eu vou contar aqui, mas, né, vamos lá. As histórias são boas por causa disso. Exatamente. Eu tenho um tio que tem síndrome de Down, né? E quando eu fui identificar o que fazer, né, de faculdade e tudo mais, eu pensei em várias coisas e, assim, eu me conectei muito com essa questão, né, da pessoa com deficiência, o quanto que minha família teve bastante dificuldade em ter um acesso de cuidado para ele específico, quando tinham cuidados muito bons, eram muito caros, né? E as instituições que se tinham na época era difícil, a gente não tinha nem conhecimento, né, técnico muito para isso, para até encontrar os melhores lugares. E eu falei assim, vou estudar sobre isso, vou fazer psicologia porque eu quero trabalhar dentro de instituição com pessoas com deficiência. Passei no vestibular, né? Fiz o primeiro ano de psicologia. No final do primeiro ano, eu virei para mim, não vou trabalhar com pessoas com deficiência dentro de instituição. Já começou a minha trajetória assim. E o que aconteceu, né? Porque eu percebi que eu não iria conseguir ter esse trabalho, esse cuidado que as pessoas exigiam na rotina, no dia a dia, dentro de uma instituição, essa doação, porque eu entendi os meus limitadores. Porque quando você faz psicologia, você passa a se conhecer também, né? Você começa a ter outras percepções, outras dicas, influências, etc., que você talvez não tivesse tido na sua trajetória, nem de educação, e na hora que você está estudando, você tem essa percepção maior. E aí, eu fui conhecendo outras coisas, e já fica uma dica aqui, gente, aproveite a faculdade para fazer estágios em diversas áreas, né? Conheça aquilo que você está fazendo, experimente, isso é muito importante, porque a probabilidade, né, de você desenvolver a sua trajetória de carreira focada nessa primeira formação é muito alta, né? Hoje, lógico, a gente pode fazer as escolhas que a gente quiser, mas isso é muito alto. E foi isso que aconteceu. Eu acabei conhecendo, né, experimentando psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicologia esportiva, etc. E aí eu me apaixonei pela psicologia organizacional. E eu tenho uma premissa que eu revisito até hoje e é importante para a minha carreira. Eu não sou hoje, tá, uma psicóloga clínica, porque eu falo que a mesma 1 hora que eu estou com uma pessoa dentro de um consultório, quando eu estou dentro da empresa, nessa mesma 1 hora, eu posso estar atingindo 5.000, 10.000 pessoas, dependendo da empresa, até mais. Então, quanto que é importante a gente ter esse olhar do que você quer fazer de projeto para a sua vida, você conectar o seu propósito com a sua carreira em função disso, né? Então, eu descobri isso lá atrás, lógico que eu tinha uma lente de mundo, hoje eu tenho outra, mas é uma certeza que eu revisito sempre, que ela continua muito forte para mim, né? E a partir daí eu entendi que eu era uma psicóloga organizacional, que eu queria entender todo esse movimento, esse comportamento dentro das empresas e fui me desenvolvendo com esse foco a partir de então. Entrei como estagiária dentro de uma grande empresa e até aí eu já passei por Santander, TAM Linhas Aéreas, Grupo NC, JBS, que são grandes empresas, são multinacionais, mas essa percepção sempre foi direcionada para essa questão muito mais da psicologia, né? Da cultura organizacional, de como trabalhar com as pessoas dentro da empresa. E o mais incrível foi que eu fui me desenvolvendo, né? Claro, mas eu fui desenvolvendo muitas pessoas, principalmente lideranças, porque eu trabalhei em várias áreas dentro da área de RH, mas nesse processo de desenvolvimento das lideranças, de repente eu comecei a falar assim, tá com uma falta de referência aqui. Eu não estou conseguindo enxergar uma pessoa negra, né? E eu não tinha muito clara essa percepção. Eu fazia esses trabalhos, né? E falava, nossa, está faltando uma referência. Quero conversar com alguém, como que eu faço para chegar nessas cadeiras, né? E isso começou a abrir meio que um buraco,
né? Porque assim, eu não tinha essas conexões, não estava claro para mim, né? Que a gente não tinha, e essa falta, eu não sabia fazer a leitura. Por quê? Porque eu não tinha consciência racial sobre mim mesma. E assim, para mim, hoje eu digo o pior, porque eu não tinha noção de que eu estava dentro do racismo estrutural e eu patrocinava o racismo estrutural, através dos processos que eu entregava para as empresas, né? Quando pensava num programa de estágio, num programa de trainee, num programa de liderança, e muitas vezes eu não concordava com os vieses, eu cheguei a discutir algumas ideias com pessoas que estavam, né, abertas a isso, mas a gente não tinha espaço de mudança, porque os tomadores de decisão continuavam dentro do seu status quo, dentro dos seus vieses, acreditando que aquilo é melhor. Como a gente já bem sabe, né, as faculdades de primeira linha, né, tudo aquilo que tem que se manter para dizer que a qualidade da minha empresa vem, né, dessa tradição, né, dessa gama. Porque a turma de não sei o quê, da PUC. Então, tem umas tradições que você fala assim, se a pessoa vai entregar através do soft skill dela, né, que conecta com todo esse conteúdo técnico, né, esse hard skill que ela vai ter durante o progresso de carreira, por que a gente não pode, né, pensar em outras faculdades, ampliar essa visão? E isso foi me pegando muito, fui fazendo essas discussões e entendi que eu precisava mudar. Não adianta eu tentar mudar o outro sem eu precisar mudar. Isso foi muito forte quando eu recebi um feedback num processo de mentoria que eu pedi. Eu tive muita dificuldade de ter mentor, porque eu não tinha mentores negros dentro das instituições que eu estava. E aí uma das pessoas virou para mim, Michele, eu não vou conseguir dar continuidade na mentoria com você, porque eu não entendo a sua história. E o que você está pedindo, conectando, perguntando para mim, eu não consigo entender direito. Acho que vai ser mais eficiente você buscar outra profissional. E aí aquilo doeu demais, né? E aí foi quando eu fui, de fato, estudar, pesquisar, entender melhor, me conectar com pessoas, por exemplo, como vocês, né? E aí, assim, lógico que isso está acontecendo mais neste ano, mas muitas pessoas mais letradas na questão racial. E aí foi uma transformação da Michele. Eu não cabia mais nos lugares que eu estava. Eu comecei a entender o quanto que minha voz podia ecoar, e só que eu estava, entre aspas, um quarto fechado, né? Em que ecoava só para mim, aquilo ficava dentro da minha cabeça, e aquilo foi fazendo muito mal. Dentro disso, eu me descobri uma mulher negra, né? Fui fazendo outras escolhas mais livres, entendi que as possibilidades de mercado, e por isso acabou, inclusive, acontecendo Carreira Preta, né? Que vem com todo esse trabalho direcionado para as pessoas negras. Então, está aí um pouco dessa minha trajetória, né? Tem muitos outros detalhes dentro disso, mas acho que deu para entender um pouco a importância da gente ter essa consciência racial e aplicar isso na nossa própria vida para a gente ter uma trajetória profissional, de fato, que conecte com o nosso propósito. E assim, é engraçado me te escutar, porque as nossas histórias, elas se conectam, né? Então, histórias normalmente de profissionais pretos, elas vão se conectando. Porque é isso, eu também passei por isso, assim. Então, quando você está nesse lugar de emprego, né, dentro de uma organização mais formal, mais conservadora, branca, né? Então, assim, primeiro, para você ter essa progressão de carreira, é muito complicado, né? Então, eu estou falando isso, sei lá, há mais de 10 anos, né? 10 anos atrás, essas coisas assim, que não era uma pauta que o povo falava abertamente, né? Então, não se falava como está falando hoje, né? Então, você que está trabalhando aí na Carreira Preta sabe muito melhor do que eu trabalhando na Quiná, o quanto que realmente hoje se fala mais abertamente, mas que até 10 anos atrás isso não, a pauta racial não era falada, não era... Imagina, ainda a gente era super criticada. Não era discutida, né? E aí o que acontece, assim, meu ponto de vista, né? Também não sei o que você acha, oprimia a gente, né? Então, nossa, oprimia demais. E eu fico pensando aqui, você falando do seu início de carreira, eu fico pensando no meu início de carreira, que também foi muito parecido, porque eu participava aí em 2004, 2005, faz tempo, né, gente?
Vozes da experiência. Vozes da experiência. 2004, 2005, de alguns processos seletivos aí de trainee, de estagiária. Gente, incrível. Eu ficava nesse processo de nunca ser aprovada naquela empresa X, né? Que eu não vou citar nomes. Mas eu ficava assim naquela cabeça e falei, gente, por que eu não sou aprovada, tal, não sei o quê. Hoje, tenho consciência que é por causa da questão racial. E também porque, por exemplo, eu não fiz uma universidade pública ou uma universidade, as 5 maiores, porque tinha isso nos processos seletivos, a gente sabe disso. O povo de RH que está escutando a gente, o povo de RH que está escutando a gente neste momento, a gente sabe que os processos seletivos, eles tinham, a gente vai pegar estudantes das top 5, né? Das 5 primeiras universidades do Brasil. E eu não fazia parte dessas 5 primeiras universidades do Brasil. E isso já era um critério de excluir, fora a questão racial. Mais a questão racial, na verdade, né? Só queria complementar com uma coisa, Kátia, desculpa te interromper rapidamente, e excluir as demais pessoas, né, dessas 5 faculdades, você exclui o Brasil como um todo, quando a gente olha em números, né? Gente, pelo amor de Deus, você põe só um holofote naquele lugar, e aí você faz o quê? Você tem os mesmos resultados depois, você não tem zero inovação da sua empresa, porque você só tem aquele exército igualzinho, fazendo sempre a mesma coisa, com as mesmas ideias, com o mesmo modelo. E o pior, não é inteligente fazer isso. Além de tudo, a própria empresa perde. Então, assim, é um fator que não dá para entender como a gente viveu, e ainda vive, né? Em todo esse processo, por tanto tempo, gente. Não é funcional para o negócio, inclusive. Desculpa, só queria complementar. Não, e é isso, Mi. E o como é importante, né, Mi, a gente ter essa consciência, porque durante muito tempo eu ficava me perguntando se o problema era eu ou o que era. Então, assim, isso também nunca deixou me abalar, mas eu sei o quanto que isso machucou muita gente. Porque a gente sempre perguntava assim, gente, por que outras pessoas, você via que a outra pessoa não tinha aquele perfil, né? O comportamental para estar naquela empresa, mas ela seguia uma progressão de carreira branca, de cabelo liso. Não é verdade? Só até isso mexe com o coração, porque é isso, né? Quanto tempo eu alisei o meu cabelo? Eu tive quedas de cabelo, eu tive questões de pele em função disso, justamente para me enquadrar num padrão que nunca foi meu. Quantas vezes eu usei roupas que não se adequavam ao meu corpo para me enquadrar num padrão que não era meu. Então, assim, é muito complexo, violento, né? É violento. A gente acaba com a nossa autoestima. É algo muito, 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 muito ruim. É horrível. É violento. E eu penso que essa chave, grife, CEP, raça e gênero, já não são mais sustentáveis, não podem ser critérios para um processo de seleção. Hoje nós temos grandes empresas que já entenderam que isso é antiprodutivo, porque quanto mais diverso, mais interessante para o próprio negócio. Porque a gente está falando aqui de racismo estrutural. E o racismo estrutural não se resume em fazer processo seletivo dedicado somente a negros e negras. É uma coisa muito mais complexa. E que é nisso que eu gostaria também de te ouvir, Michele, porque a gente não tem a ilusão de que trazer cotas é o suficiente. E aí esse pacto da promoção da equidade racial justamente fala do quão é importante as empresas realmente jogar ativo, ou seja, dinheiro em projetos liderados por negros e não negros, porque vamos lembrar aqui que a questão do racismo não é uma questão só para pessoas pretas, ou seja, aliás, não fomos nós que inventamos isso. E aí, nesse sentido, Michele, eu queria muito pontuar que existe essa disparidade socio-racial entre pessoas negras e brancas aqui no Brasil, e é muito importante que a gente tenha uma consultoria que apoia e desenvolva os profissionais pretos. Eu gostaria que você justamente falasse para a gente sobre a carreira preta. Como que essa sua consultoria atua para reduzir as desigualdades raciais e sociais? Olha, que delícia!
Acho que a gente trabalha hoje de duas formas. A primeira forma é oferecendo serviços de consultoria, e a segunda forma é o que a gente vai lançar, né, logo menos, que é através da revista. Falando da consultoria, quando a gente... da consultoria, a gente atua em 3 pilares principais, que quando a gente faz todos os processos seletivos, né, em que a gente ajuda as empresas a fazer desde uma vaga pontual, seja uma vaga para assistente, né, início de carreira, seja uma vaga para CFO, por exemplo. A gente faz esse trabalho fazendo essa promoção, né, de pessoas negras, né, dentro das empresas, ok? A gente também faz programas de estágio, programas de trainee, entre outros desenhos de programa. A outra base que a gente trabalha são ações de desenvolvimento. Também workshops, palestras pontuais, mas a gente também, por ter essa expertise de desenvolver a universidade corporativa, a gente desenha as trilhas para as empresas. Então, como que a gente vai falar da gestão da diversidade dentro das empresas? Só que assim, por exemplo, a gente pega uma empresa que está no âmbito nacional. Como que eu vou falar para o líder daqui de São Paulo, né, que está sendo estimulado de formas diferentes, como a gente muito falou do Sudeste, né, no início do nosso bate-papo, ou como a gente vai estimular o líder que está lá em Manaus, por exemplo. A gente tem regionalismos específicos. Então, na hora que a gente pensa na trilha, a gente pensa em como que a gente tem essa fala, como que a gente vai trazer esse conteúdo, e a gente traz especialistas para olhar para isso. E os temas a gente vai dialogando com a empresa para entender quais são os que conectam mais com a cultura e estratégia da empresa naquele momento, tá? E a gente, por fim, faz também consultoria, em que a gente faz a leitura de todo esse processo do ecossistema da empresa, em que a gente avalia, entende, junto com a empresa, qual que é o momento de cultura organizacional que eles estão, para que a gente possa entregar soluções de fato corporativas. Tá? Isso pode ser uma pesquisa etnográfica, pode ser um censo, como a gente tem uma ferramenta que a gente chama de Life Journey, a gente acaba usando algumas coisas em inglês justamente para fazer essa ponte com as empresas, porque a gente precisa fazer esse equilíbrio também, tá? E aí essa jornada que a gente olha de vida é legal, contratei as pessoas negras, uhul! Como que essas pessoas ficaram dentro das empresas? Como é que está a receptividade? Como é que está o onboarding? Como é que está a liderança? Como que está a comunicação da sua empresa? Como que vai ser, de fato, a jornada de vida destes novos colaboradores negros dentro da sua cultura? Então, a gente ajuda muito a olhar nesse sentido. E para fazer todas essas entregas, a gente tem uma base muito forte, que são os nossos valores, que a gente trabalha baseado em ancestralidade, afrocentrismo e afrofuturismo. A ancestralidade a gente conecta muito, né, nesse processo de conectar as suas próprias características, os seus valores, e pensando nesse processo de pós-escravidão, quanto que a gente resgata os nossos valores. Sabe aquela coisa de que o quanto que a gente dentro de casa, muitas vezes os nossos pais, avós, eles estão tão cansados da rotina do dia, que nem sempre eles lembram de falar o quanto que a gente é potente, é inteligente, é importante, o quanto que a gente pode fazer isso ou aquilo. Então, esses estímulos na rotina, muitas vezes não foi tirado em função do que a gente vivencia socialmente e economicamente. E aí, nos nossos processos, a gente faz também esse resgate, a gente conecta através daquilo que a gente está entregando. Para quê? Para que a pessoa conecte com ela mesma e consiga elevar a sua autoestima, porque elevando a sua autoestima, ela consegue fazer entregas melhores para ela mesma, ela consegue perceber onde ela quer estar e ela consegue ter uma sua performance diferenciada. Isso é super importante. E isso, né, a gente tem esse afrocentrismo, quando a pessoa consegue assinar essa história, dizer onde ela quer estar, né? Ela consegue, a gente não está nos lugares concedidos, porque a gente está forte individualmente, a gente entendeu o que a gente pode fazer, então, assim, eu quero estar aqui ou acolá, então a gente faz a gente toma essas decisões. O que leva a gente ao afrofuturismo. Por quê? Quando a gente fala de afrofuturismo, a gente fala muito de criação de novos arquétipos, por exemplo, de novas referências. Então, na literatura, a gente sabe o quanto que é importante essas... Eu ouvi o termo outro dia de viajações do afrofuturismo. Eu falei, mas é nas viajações da filosofia
que a gente faz tanto a emancipação dos nossos pensamentos, né? O aumento dos nossos pensamentos. Então, o quanto que o afrofuturismo traz isso. Mas ter, por exemplo, eu gosto muito de usar isso, quando você chega num pronto-socorro, você abre a porta do consultório e tem um médico negro e você não se assusta. Isso é viver o afrofuturo agora. E é uma delícia, né, Mi? A gente sorri, é uma né? delícia. Ai, Exato. ai, a minha médica ginecologista, inclusive, é negra, a doutora Andréa, maravilhosa, eu amo. Então, gente, é isso, é isso. Há quanto tempo que a gente cuida da nossa pele negra, por exemplo, sem ter essa referência específica de pessoa que entenda, né? Então, é muito nesse sentido que o Carreira Preta atua. Eu queria aproveitar e fazer um gancho, Michele e Catiana, aqui nessa conversa, é que a gente está falando de imaginária, de construção de um novo imaginário. E que, apesar de ser novo dentro da concepção do que a gente tem do negro e da negra no Brasil, tem muito a ver com a nossa ancestralidade, que para nós não é novo, que é um resgate daquilo que foi tirado ou que fizeram questão de soterrar nessa história oficial que foi contada por aí e que não tem nada a ver com a nossa história. Walter Benjamin vai falar da história dos vencidos e é disso que a gente está falando. Agora, a gente quer dar um outro tom para essa história, porque as pessoas não sabem lidar, porque isso nunca foi uma questão. Ter pessoas e profissionais negros na liderança, como é receber esse jovem como trainee e proporcionar uma jornada, né, que seja interessante para ele e para a empresa. Isso é novidade. Infelizmente, é fato. E aí, o trabalho que o Carreira Preta vem trazendo é justamente, né, mostrar esses caminhos possíveis e rentáveis. Exatamente. As pessoas têm que entender isso, né? Você falou uma coisa muito importante, né, que você trouxe da questão do imaginário. Aqui a gente fala do imaginário, a gente fala muito do processo simbólico também, o quanto que as coisas precisam se conectar, ainda mais dentro das empresas. A gente não pega a cultura na mão e fala, vamos almoçar. A cultura, ela faz parte dessa ambientação, né? Desse processo, desse imaginário coletivo que se constrói através dessa rotina, né? E desses inputs, desses insumos que a empresa traz nessa rotina, nesse dia a dia. Então, o quanto que a gente direciona da melhor forma, né? Então, tudo isso é muito importante. E essa questão, né, da racialidade dentro das organizações e da diversidade como um todo dentro das organizações, tem muita gente com medo de falar, medo de entrar em contato, medo de se posicionar. Tem pessoas que não abrem a boca, que às vezes é um dos maiores estudiosos sobre, mas não sabe como se posicionar para com isso, né? Só que as pessoas têm que compreender que todos, todas e todos nós estamos em processo de construção. Todos nós somos antirracistas em construção, porque a gente nasceu nessa sociedade racista. É tão simples quanto isso. Então, assim, se coloquem nesse papel de nós estamos fazendo a mudança agora. Sim. E assim, gente, o medo faz com que a gente não transforme, com que a gente não ande, né? Não dê passos importantes em relação ao processo evolutivo. E a gente fica parado naquela zona de conflito, né? E o que alimenta muitas vezes, falando dessa racialidade dentro da organização, a gente impacta numa questão de saúde mental, tanto dos profissionais negros, né, negras, quanto de uma liderança e de uma empresa que não fala e não atua sobre e mantém aquela situação ruim. Então, todo o sistema adoece. Então, esses pontos eles estão muito em conexão, muito em congruência para que a gente possa fazer um trabalho de fato, tornar esse ambiente seguro, de forma equilibrada para todas as pessoas que estão trabalhando, né, nessa cultura, nesta organização. Então, sim, vamos tratar, vamos falar, é importante. E complementando a questão do simbólico, né, eu falei da revista, né, que é um ponto que a gente vai passar a atuar agora. A gente lança nesse novembro de 2021 a revista Carreira Preta.
O que é a revista Carreira Preta? É a primeira revista focada em carreira para pessoas negras do Brasil. A gente fez uma pesquisa e no mundo a gente tem algumas revistas que já fazem isso, né? Por aí a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem, se não me engano, 2 já na Europa. Então, o quanto que a gente não realiza esse trabalho tão importante de referência, de legado, de orientação, né? E principalmente, de novo, a gente acabou de falar de espaço seguro. Essa revista ela é um símbolo desse espaço seguro, porque eu vou encontrar profissionais negros contando a história deles para dizer como que essas pessoas, como que eu posso ser exemplo para acelerar carreiras das pessoas e como que eu posso ser exemplo para as empresas entenderem que podem contratar pessoas negras. E a gente também pode ter as empresas dizendo: oi, sabe esse meu produto que eu sempre divulguei com um olhar e para a branquitude sempre? Hoje eu posso divulgar também para as pessoas negras através de um olhar e de uma comunicação direcionada para nós. Porque hoje a gente vê um volume de propagandas, publicidade, etc., com as fotos, com as caras das pessoas negras. Isso aumentou. Mas isso fala com a gente? Isso conversa com a gente? De que forma? Como que conecta na nossa vida, na nossa rotina? Então, isso precisa ser mudado também. Então, a revista vem para apoiar nesse processo simbólico, né? E que a gente fala desse corporativo, né? da racialidade, né? O quanto que a gente consegue acelerar e evoluir nesse sentido. Então, a gente vai trabalhar esse imaginário, é importante também. Gente, eu quero essa revista, né? Ai, vai estar tão legal. Eu tô super. Depois eu dou spoilers para você. Eu estou muito, 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 muito empolgada e emocionada com esse trabalho. 1 ano e 2 meses na gaveta, gente. Aê, E agora saiu! Aê, vida longa! Ai, e para o nosso ouvinte ficar tranquilos e tranquilas, vamos deixar na legenda aí o @ da Carreira Preta, o @ da Michelle, para vocês acompanhar o lançamento aí da revista e também acompanhar aí quem está buscando uma oportunidade, quem está querendo conversar e dialogar com outros profissionais pretos, pretas e pretes, né? Conversar com a Michelle, a gente vai deixar tudo na legenda, todas as informações, todas as redes sociais, que é muito importante. Eu não vejo a hora do lançamento, viu, Mi? Por favor, viu? Pode deixar, pode deixar. Júlia também está dizendo que vai. Vamos que vamos. Olha, gente, inclusive, eu acabei esquecendo de falar, a gente lançou uma comunidade de talentos em que a gente também dá várias dicas específicas e bem essas pílulas bem direcionadas sobre trabalho, sobre carreira, esse ambiente corporativo, para facilitar. Gente, são vídeos rápidos, simples, assim, sem muito nhen, que a gente fala para não aumentar muito o processo. É para a gente acelerar. O propósito do Carreira Preta é acelerar. A gente tem 300 anos de atraso, né, nesse processo. Sim. Arrasou. E também quero fazer um parênteses, o quanto que foi bacana eu participar aí com você de parceria como recrutadora, né, da Carreira Preta, da Diversas Soluções, da Bia Maravilhosa, né? Então, quanto que foi importante, porque a gente percebe a representatividade, né? Então, quando a gente abre uma tela assim online, né? Isso para mim fica muito marcado, fica muito... Eu me sinto muito emocionada quando eu faço um processo seletivo afirmativo, que eu abro a tela e todo mundo vê a gente com essa cara preta linda, e aí todo mundo fica assim olhando para a gente, né? Se conectando, por mais que a pessoa, às vezes, assim, ela não é aprovada, ainda assim ela se sente num lugar seguro, que você falou, num lugar de representatividade. É um outro olhar, é um outro processo seletivo, né? E aí eu fico assim, imaginando o quanto que é importante, sim, o nosso trabalho que a gente vem realizando, né? É demais. Total. É modelar e referenciar. A gente precisa ter essa consciência e intenção o tempo inteiro, né? Em relação àquilo que a gente está entregando. Exatamente. E também, assim, Mi, eu queria que você tocasse aqui, falasse um pouco quais são, assim, os desafios para profissionais pretos, antes e depois do Carreira Preta, que você criou Carreira Preta, né? Eu venho aí numa linha de pesquisa para o meu mestrado, falando aí de barreiras de mulheres negras, né? Quais são as barreiras que as mulheres negras que a gente encontra aí no mercado de trabalho. E aí eu queria que você tocasse, assim, para todos os profissionais pretos, com o seu olhar de Carreira Preta, né? Então, o que você via antes de barreiras e o que você vê hoje, ou se nada mudou na sua perspectiva, o que mudou, ou o que incluiu, o que avançou?
Olha, eu acho que sim, mudou. Não tem como eu dizer que não mudou, porque não é uma verdade que a gente vê. Quando a gente vê grandes instituições liderando alguns trabalhos importantes, a gente sabe que isso tem impacto no mercado, mas ainda é pouco, porque assim, o grande volume, isso, eu não tenho agora os números aqui, mas a quantidade que a gente tem de pequenas e médias empresas dentro do país é gigantesco. E a gente vê as grandes empresas, as grandes corporações fazendo esse trabalho, elas podem até modelar, né, e fazer esse impacto, sim, mas elas têm grana, né, processos muito instituído para isso. E quando a gente fala das médias e das pequenas empresas, que é um volume absurdo, como é que está essa consciência, né, institucional sobre racialidade, para que possa também fazer esse trabalho e girar a fazer essa roda? Então, acho que a gente ainda impacta nesse processo, acho que tem que ter um trabalho mais direcionado para isso. Entendo também que tem alguns segmentos que a gente tem que trabalhar de forma muito específica também. Eu fiz um webinar, podcast, há um pouco tempo atrás, com as pessoas que pensam a base dos produtos para a maquiagem. E a gente estava falando sobre a importância da maquiagem para a pele negra. Então, assim, o que acontece? A gente fala lá na ponta, depois que o batom está pronto, depois que, né, várias coisas, os produtos em si estão prontos, a gente conversa com a comunidade. Mas para quem está lá no laboratório desenvolvendo, e para quem está comprando todos os insumos para desenvolver o produto, essas pessoas também têm que ter essa lente de diversidade, essas pessoas também têm que ter esse olhar. Então, o quanto que é importante a gente olhar de forma estratégica também para esse mercado, para que a gente possa transformar os produtos e serviços que chegam até nós, né, de uma forma diferente. Então, porque a importância da gente ter a técnica de laboratório negra para que ela possa pensar dentro desse formato e instruir as empresas, a empresa, né, que vai fazer esse trabalho. Então, assim, eu entendo que alguns das nossas barreiras, às vezes elas são muito mais macro, né, estão muito mais de mercado, num olhar muito mais em que os donos ainda sim precisam se letrar e entender e entrar nesse processo de mudança para que a gente possa conseguir realizar as nossas estratégias dentro das empresas. Então, putz, mas aí se eu vou me candidatar para uma vaga, a vaga precisa existir, o olhar da empresa precisa existir para essa abertura, senão a gente vai continuar batendo na porta das empresas, né? Estou falando, por exemplo, eu enquanto candidata, e aí eu não consigo entrar na organização sem ela ter um olhar. E uma coisa maluca que tem acontecido também é que eu já ouvi alguns feedbacks de que as pessoas negras que estão com esta consciência racial, quando agora vão buscar oportunidades no mercado de trabalho, e sim, correram atrás dessa questão da formação, conseguiram fazer toda essa estruturação mais específica, as pessoas não querem pagar de acordo com aquilo que a concorrência branca ganha. Então, isso é um ponto também muito importante. O quanto que, assim, a gente quer, quero trazer, mas eu preciso trabalhar esse meu olhar, essa minha mente colonizada de que aquela pessoa está simplesmente na prestação de serviço por ser negra. Não, aquela pessoa faz parte da construção da minha empresa, do meu sonho, do meu negócio, tanto quanto a outra pessoa branca. E isso precisa mudar, isso precisa ser alterado. Então, e tem outras coisas também, mas eu acho que esses 3 pontos já alimentam a gente de alguma forma. Mas um importante que eu acho que não dá para deixar de citar, para todos os profissionais, né, negros e negras, o quanto que a gente tem que ter um olhar ativo sobre a empresa que eu estou buscando oportunidade. Michele, pelo amor de Deus, eu estou pensando que eu preciso comer e beber. Se aquela empresa vai me dar oportunidade, eu vou entrar naquela. Eu sei, eu entendo isso, mas às vezes você vai piorar a sua condição, porque você vai ter, entre aspas, um massacre psicológico estando ali. Então, às vezes, é importante você avaliar e pensar na situação que você está se colocando. Putz, vai demorar 10 dias a mais, é uma questão de vida, eu sei,
mas essa questão de escolha com calma, com intencionalidade, com percebendo essa necessidade versus a potência que você tem, é importante de ser feita. É fácil? Não é nem um pouco fácil. Quantas escolhas na minha vida eu fiz porque, assim, ainda principalmente no início de carreira, eu precisava fazer aquilo porque, assim, eu preciso da grana, a faculdade venceu, o boleto atrasou, né? Tem que pagar todas as coisas, como que a gente faz? E isso não mudou, né? Quando a gente fala da nossa comunidade negra. Então, mas é importante a gente tem a escolha nas nossas mãos. A gente só precisa entender e estudar para fazer a melhor escolha para isso. Isso é muito, 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 muito importante. Tem uma coisa, Mi, que você tocou aí que eu acho que é importantíssimo também, né? A questão do letramento racial. E digo isso no sentido de que, principalmente quem está aí por trás dos processos seletivos, né, conduzindo, precisa ter esse olhar. Porque ainda, né, Mi, tem algumas pessoas que passam por processos seletivos, as que estão conduzindo, que estão na frente, que quer que a pessoa preta, quando coloca uma vaga afirmativa, né, quer que essa pessoa preta conte uma história de miséria, de tristeza, de sofrimento, e pererei, parará. E eu digo isso por experiência própria, uma vez, faz muito tempo já isso, né? Eu participei de um processo seletivo que a pessoa que estava conduzindo, imagina, gente, uma pessoa que era a responsável da área de diversidade, conduzindo um processo seletivo e me pergunta, ela queria que eu contasse uma história de miséria. E assim, né, gente, eu sou uma pessoa que não vou levar desaforo para casa, né? Falei para ela, filha, não tenho. Não tenho para te contar, né? Porque não tenho. E aí, porque você sabe que tem um povo que adora uma história de sofrimento, que quer que a gente, pessoas pretas, fique nesse lugar de tristeza, de miséria, de sofrimento, para que eles venham com esse pensamento. Tá aqui em Novembro Negro falando isso, né? Exatamente. Né? Desculpa, Mês da paciência negra. Exato. E aí eles querem que a gente fique nesse lugar para eles irem com essa cabeça de colonizador, salvando a gente do mundo, da opressão, parerê, parerê. Falei, não tenho. E ainda a cereja do bolo foi ela me perguntar, essa pessoa perguntar assim para mim, porque o comitê de diversidade, né, quando a gente vai para o comitê de raça, nem eles se entendem. Eu falei, eles quem, querida? Eles quem? Porque fica na discussão se é preto ou se é negro. Menina, de novo isso. Eu falei, não, gente. Eu fiquei assim, tipo, mano, como é que uma pessoa de RH, trabalhando com processo seletivo, fica me questionando, primeiro, se eu tenho alguma história de sofrimento para contar, segundo, se é preto ou negro. Falei, querida. Aí eu já estava assim, tipo, zero paciência, tipo, eu nem queria mais aquela vaga mesmo ali, sabe? Tipo, eu não queria. Aí eu falei, olha, minha filha, é o seguinte. Aí eu já fui, não queria. Vou contribuir de outra forma, vou lhe ensinar algumas coisas. Filha, aí eu já fui assim, eu falei, querida, primeiro que não é da sua conta, né? Se a pessoa quer ser chamada de negro ou preto. Segundo, a gente pergunta para você se quer ser chamada de branca ou clara. Terceiro, vá pesquisar, vai estudar. Óbvio, né? Que ela me odiou. Sabe, tipo, gente, coisa chata, pergunte outras coisas. O problema de ser chamado de preto ou negro não é um problema nosso, é um problema de vocês. Chame a gente pelo nome, eu não fico perguntando, oi, querida, você quer ser chamada de branca ou de clara? Né? Eu não fico, então também não fiquem, parem com isso, gente, coisa chata, coisa... olha, sinceramente, eu zero paciência, assim, eu não tenho, não tenho. Mas é muito complexo isso mesmo, muito, 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 muito complexo, é muito difícil, porque eu falo, gente, vamos fazer o básico? Gente, eu vou ser muito deselegante no que eu vou trazer agora, mas às vezes a gente vai usar o toalete e a gente fica no Google, no Instagram, procurando coisa. Pega esse momento lindo que você está vivendo com você mesmo, joga no Google, vê as coisas, aprenda. É um momento tão simples que você pode pesquisar sobre N coisas, mas não espere que a pessoa negra fique te ensinando absolutamente tudo. A gente já tem que lidar com todo o peso que a sociedade traz para a gente em todos os dias. São as brincadeiras, as ofensas, assim, e aconteceram duas coisas assim, muito impactantes para mim nessa semana.
Eu faço parte de um grupo de pessoas que eu estudei, e uma pessoa mandou uma figurinha dizendo que ela não poderia participar do encontro porque a coisa estava preta para ela. E eu perguntei: "Você pode, por favor, me explicar o que significa isso?", né, aquele memezinho. Falou assim: "Não, é porque eu tenho que trabalhar muito e eu tô sem dinheiro". Falei: "Ah, então a melhor representação para você é dizer que uma pessoa", mandaram a foto de uma pessoa negra, pelada, com o bumbum para cima, escrito "a coisa tá preta". Isso que significa para você estar sem dinheiro, né, e tendo que trabalhar? É essa a representação? Quero te lembrar primeiro que racismo é crime. Segunda coisa, nós estamos num mês extremamente representativo que eu acho que você precisa estudar. E terceira coisa, se você precisar de ajuda com letramento, a gente pode sentar e conversar, mas é fundamental que você nunca mais faça isso, porque assim como você me ofendeu, você ofendeu toda uma comunidade negra. E uma das respostas foi: "Mas na minha família, né, mas a minha mulher, mas os meus amigos, etc". Ai, Eu mas falei meu assim, avô, mas a minha... Ai, que e aí eu delícia. falei: "Essa questão da consciência racial, de novo, ela não está no outro, ela está em você, ela está em você. Você tem que ter essa consciência racial". Isso é muito, muito importante. E aí a pessoa, né, ela foi extremamente humilde na colocação dela, não foi, eu estou trazendo um exemplo, mas foi uma conversa super ok. Ela falou assim: "Olha, eu tenho um relacionamento, né, casado, tal, com uma mulher negra, tiveram um filho negro", e eu falei: "Olha a importância maior ainda de você conhecer sobre isso. Ainda mais na cadeira que você ocupa hoje no seu trabalho, você entende o quanto que você fica disseminando esse tipo de informação? E o que você vai fazer com o seu filho, inclusive psicologicamente?". Então, assim, estou aqui disponível para a gente fazer um bate-papo muito mais profundo sobre isso. Mas a importância da gente olhar para isso. A gente precisa parar. Então, usem quaisquer que forem os seus tempos, e aí eu trouxe, né, como eu disse, de uma forma mais indelicada, mas assim, pessoal, entra no Google, tem tanto conteúdo que a gente tem aí livre, que a gente pode estudar, tão simples para vocês pegarem conceitos. É importante, mas faça o seu trabalho de consciência. E assim, a consciência racial não é uma consciência racial de quem é negro, porque o negro, se é negro, se é preto. O que é branquitude? Qual a questão da branquitude? Qual o seu lugar enquanto branco? Isso também é muito importante. E assim a gente vai fazer as conexões. E eu disse que eram 2 situações, essa foi a primeira. A segunda foi que eu estava num lugar em que a gente vê um alto escalão ali, né, passando, tudo mais, e e a gente estava numa reunião com comes, bebes, etc. É tão incrível como todas as vezes alguém olha para você e não sabe se te entrega o copo ou não, né, quando você é uma pessoa negra. Parece que você não faz parte daquele processo, você está ali sempre para servir. E, de novo, eu não estou tirando aqui o brilho, a necessidade e a importância da atividade de quem está trabalhando nesse tipo de evento. Pelo contrário, é a questão de como nós, pessoas negras, somos sempre carimbados na testa com nenhum, que a gente está servindo as pessoas naquele momento e a gente não pode estar participando daquele evento como uma pessoa convidada. Isso é muito chato, gente. Parem com isso. Parem com isso. Agora, pessoas são pessoas, independentemente da sua questão de cor, de pele, né? De raça, de etnia. Como bem a Ju disse, isso nem foi criado por nós. E a gente está lidando com isso agora e a gente tem que se defender o tempo inteiro. É isso. É isso. Aliás, como sempre diz a Catiana Normandia, é sobre isso. E, além do Google, ouça os nossos episódios aqui do Vozes Femininas, que é um processo de letramento racial também. E a gente sabe que o enfrentamento ao racismo é uma tarefa necessária, é complexa e é de todos. Não há outro caminho, senão a gente não vai evoluir enquanto país, enquanto humanidade. Né? Políticas afirmativas como as cotas e programas de trainees, como a gente falou aqui, exclusivos para jovens negros e negras, são exemplos de ações que têm contribuído para o enfrentamento dessa falsa democracia racial que foi implantada histórica e econômica e politicamente nesse país.
E pensando no papel que as empresas podem e devem desenvolver para combater a desigualdade racial em nosso país, Michele, quais elementos fazem parte de um projeto de RH voltado para a diversidade racial? A gente tem alguns elementos, tá? Mas assim, vou começar repetindo um deles, que foi o que a gente falou. Faça o mínimo de letramento antes de procurar uma consultoria de diversidade, antes de trazer o tema para dentro das suas empresas, antes de discutir com alguma liderança, antes de criar um comitê, o que for. Faça o mínimo de letramento. Leia sobre, entenda, ouça os podcasts. Então, assim, faça esse mínimo para você direcionar e entender o que vai precisar dentro da sua empresa, porque esse é o primeiro exercício que se tem que ter. A outra coisa é começar a fazer essa discussão interna para conseguir ter uma percepção clara e uma tomada de decisão clara de que isso, de fato, é o momento da gente falar sobre isso dentro da empresa, de aplicar, de fazer, porque não dá para a empresa fazer isso só com, sabe? Só nós aqui do RH estamos fazendo e todo o restante da empresa não, entre aspas, comprar este projeto, né? Porque é super importante que o movimento seja no todo, né, da empresa, da corporação como um todo, tá? Converse com quem toma as decisões, entenda, traga o letramento para essas pessoas também, no sentido de trazer a importância, vender a importância, e entendendo a importância, tipo, vamos falar, vamos trazer esse tema, aí sim, vá pesquisar quais são as ações que cabem dentro da empresa nesse momento, dentro dessa cultura, mas, gente, não faça por fazer. Conecte com as estratégias de trabalho que vocês têm, né, dentro da empresa. Se não, assim, nossa, vamos fazer um programa de estágio agora? Assim, putz, não, mas a gente tem período de orçamento, onde que a gente vai entrar com essas pessoas, com esses headcounts, né, que a gente fala tanto dentro das empresas, e tem um monte de definições, então, que precisam ser alinhadas antes de falar o que fazer. Então, podem estruturar primeiros comitês, vamos fazer um censo, entender quantas pessoas, né, negras, amarelas, né, como é que está o meu público interno, entenda como que ouça a empresa, né, como que as pessoas olham para o tema de diversidade, o que a gente pode trabalhar nesse sentido, se as próprias pessoas têm alguma sugestão, e quem gostaria de fazer parte desses comitês. Então, todos esses pontos, assim, são pontos iniciais de projetos e, assim, tenham pessoas especializadas para fazer essas ações. Isso é absolutamente importante, porque é um tema muito delicado. A gente está falando de pessoas, são projetos para pessoas. E quando a gente não fala de forma fluida e que conecte com essas pessoas, a gente pode ter um problemão. E falando de negócio, a sua marca empregadora vai assim pro saco, né? Desculpa falar com esse termo, mas ela cai, né, de toda forma. Então, você não consegue realizar um trabalho bem feito. Então, tenha certeza daquilo que você está fazendo, porque você precisa estruturar as ações de diversidade, porque você tem uma curva de desenvolvimento sobre isso. Você não vai mudar a empresa, o mindset de diversidade de um dia para o outro. Você vai fazendo essas ações, você vai cultivando essa cultura para que, de fato, em algum momento, as pessoas da sua empresa te contem que vocês estão, neste momento, com uma cultura diversa. Não é você, RH, que vai dizer isso. É a sua empresa, são as pessoas participantes disso. O RH ele vai o tempo inteiro fazer aquele esforço, vai trazer à frente, a gente está sempre olhando para as pessoas e o que as pessoas precisam, e o quanto que a gente está conectando com o que o mercado, o mundo, a sociedade, a economia está precisando. Mas não somos nós que contamos esses resultados, são as pessoas da empresa. Isso é muito importante. Ela vai chegar. O feedback vai vindo, a gente vai fazendo as pesquisas, a gente tem o contato, né, com as pessoas, então tudo isso vai se estruturando assim. Você está falando de um projeto genuíno e que não Exato. tem tempo para acabar, faz parte da cultura, né? Tem que fazer parte da cultura, não é mesmo, Kate? Deve fazer parte da cultura, deve ser orgânico, né? Todas, todos e todes da organização deve fazer parte dessa transformação, dessa equidade aí racial que a gente tanto fala. E, Mi,
Eu queria que você contasse assim para a gente, aqui compartilhasse conosco e com o nosso ouvinte, o que você diria, né? Você falou aí de ancestralidade, de afrofuturismo, eu acho que vem muito nesse lugar também. O que você diria para a Michele de 20 anos atrás, que estava começando aí sua vida profissional? O que você diria para essa Michele? Olha, nossa, acho que eu diria várias coisas. Mas uma Adoro. delas, acho que uma delas é a primeira, olhando para essa ancestralidade, ouça a sua intuição. Ouça a sua intuição, ouça os seus ensinamentos ancestrais. E, para mim, isso tem um significado muito forte de as mulheres da minha família sempre foram figuras extremamente fortes. Esse matriarcado, né, da minha família sempre foi muito forte. E o quanto que isso foi representativo para mim na minha vida pessoal e na minha vida profissional. E eu, por muitas vezes, lutei para não estar nesse lugar, entre aspas, de matriarcado dentro das empresas, porque sim, a gente faz esse depara, né? Então, assim, eu não vou, sei lá, sentar nessa cadeira de liderança, por exemplo, eu não vou liderar determinado projeto e tal, mas o tempo inteiro, se você está predestinado, digamos assim, para isso, o mundo vai te puxando. E, inclusive, esses seus projetos corporativos acabam te puxando para isso, né? Para que você possa exercer da melhor forma essa atuação, essa atividade. E eu não estou falando aqui, putz, mas você está dizendo que, então, a gente tem que estar numa cadeira de VP. Não, não é isso, gente. A gente tem que estar à frente daquilo que a gente acredita, né? Então, para mim, a ancestralidade foi muito forte nesse sentido. Pega muito, muito, toda vez que eu penso isso, me vem até a imagem da minha avó, né? Que é muito forte para mim. Ela foi uma matriarca da família, assim, fundamental para todas as gerações, assim, da nossa família. Então, foi muito forte. E eu acho que outros pontos, tá? Cuide-se. Cuide-se. Não deixe de se cuidar por questões de qualquer tipo. Cuide de você, cuide da sua autoestima, entenda o que, assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não estou me sentindo muito bem, isso é físico, isso é psicológico, estude sobre, né? Vai entender se você precisa de fato de um apoio de um psicólogo, ou se você precisa tomar, seja uma água, um suco, uma cerveja, uma caipirinha com amigos, com amigas, o que for. Entenda qual que é a sua conexão. Às vezes tem determinadas pessoas que se sentem melhor no ambiente familiar, outras pessoas se sentem melhor no ambiente de amigos, mas se conectem com essas pessoas para você poder falar, compartilhar, trocar. Isso é se cuidar, isso é evoluir. Quando a gente conversa, a gente evolui com o outro também, a gente pega esses modelos, a gente entende melhor o que está e acomoda melhor todos esses sentimentos internos, né? Então, isso é super importante, tá? E esse cuidar também, às vezes, putz, estou com meu cabelo comprido, amo. Acorda um dia e corta. Você vai se olhar de um jeito diferente, você vai se perceber uma nova pessoa, você vai se colocar novos desafios, também é muito legal, tá? Tenha consciência política e tenha consciência racial. Assim, já tenha consciência para tudo, mas política e racial não deixem de ter. A Michele lá de trás, se tivesse tido isso muito antes, assim, eu teria com certeza acelerado assim muito mais, não só a minha carreira, como a carreira de muitas outras pessoas. E essa questão de consciência, eu vejo de novo muito centrado nessa questão da minha avó, o quanto que ela falava que ela estava para cuidar da gente e ela tinha essa consciência clara. A gente falava, vó, você está cansada, vó, não sei o que. Eu gosto e eu estou aqui para vocês, né? Eu estou cuidando de vocês e vocês são a coisa mais importante para mim. Então, ter essa consciência... Ai, gente, fica até arrepiada. Então, ter essa consciência é muito importante, porque a gente tem que se olhar, acreditar e fazer a mudança, como a Ju bem disse, de forma genuína, né? Então, você muda, você se reconstrói, você se conecta e você consegue fazer esse trabalho, né? Para você e para o mundo. Então, essa consciência política para a gente não vivenciar o que a gente está vivenciando hoje, quantas pessoas que a gente perdeu, tantas coisas que aconteceram, é importante, e consciência racial para você estar bem estruturado, tá? E, por último, e não menos importante, acredite em você. Acredite. Não deixe ninguém te dizer, não dá, não é a hora, tal, porque você vai testar, você vai experimentar, você vai entender.
e você vai identificar a hora e o melhor formato do que fazer. Acho que é isso que eu diria. A gente fica emocionada, não teve como. Nossa, quem que não fica emocionada? Até a Júlia ficou emocionada, e é difícil a Júlia ficar emocionada num podcast, viu? Porque a gente está aqui há mais de um ano gravando. Eu, normalmente, eu sou a pessoa que mais chora nesse podcast. Entre Júlia e Kelly, eu sou a mais chorona, né? E hoje a Júlia chorou. Eu já peguei episódio com a Kelly Baptista chorando, e já peguei agora com a Júlia chorando, assim. É que quando a gente fala da nossa ancestralidade, né? Você traz aí a sua avó, toca num ponto, num lugar muito importante, né? Rememora aí a importância da luta dela para você estar aqui hoje falando, né? Tá aqui hoje resistindo, e você também está abrindo aí caminhos para o seu filho, para Caetano, que com certeza ele vai encontrar aí A gente está aqui para isso, né? Para que essas gerações futuras encontrem um processo seletivo muito mais. E também, se não for processo seletivo, se ele quiser ser o que ele quiser ser, né? Aí ele vai decidir quando ele estiver adulto, mas ele vai encontrar uma sociedade muito mais inclusiva. Ele não vai ser excluído simplesmente pela cor dele ou pela faculdade que ele estava cursando, né? Então, que ele possa ir e vir com muito mais tranquilidade do que a gente, né, passou. E os nossos e as nossas ancestrais passaram, né? Então, é aquilo. Para hoje a gente estar aqui, quantas pessoas derramaram sangue para a gente estar aqui hoje, né? Então, isso é muito forte, isso é muito emocionante. Não tem como, né? É honrar a ancestralidade, né, gente? É honrar a ancestralidade. Você falou do meu filho, e assim, o Carreira Preta também surgiu por causa dele. Quando eu entendi que esse menino negro ia estar nessa sociedade, nessa economia, nesse momento, eu falei, não dá. Não é possível que eu estudei tanto, fiz tanta coisa e assim eu não estou fazendo nada, né, específico, direcionado. Então, vamos embora. É muito nesse sentido, é muito nesse contexto. Nossa, fiquei muito... uma gratidão enorme de estar com vocês aqui agora. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ai, que bom, Mia. A gente fica muito feliz, assim. Eu estou muito contente, agradecida de poder trocar contigo, né? Poder falar sobre carreira preta, sobre a importância, falar dos nossos, porque quando a gente está falando de carreira preta, a gente está falando dos nossos, a gente está falando da gente, a gente está falando da nossa ancestralidade, a gente está aí buscando e resistindo a um lugar melhor, né? A gente olha, né, quando a gente está andando na rua, a gente olha para uma pessoa preta, a gente já se conecta com um sorriso. Isso acontece muito comigo, eu acredito que aconteça com vocês também. Eu já olho e já fico imaginando, vem cá, tá precisando de trabalho, como eu posso te ajudar, como eu posso contribuir? Pense carreira, e falar de carreira, acho que é isso, é muito importante, é um ato de educação, é um ato de amor, né? É um ato de resistência aí que a gente já falou muito sobre isso. Então, também só tenho a agradecer você aí pela sua troca, pela sua emoção aqui conosco no Vozes Femininas, viu, lindona? Muito, 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 muito obrigada. E é isso, né? É um ato de amor, vamos honrar a nossa ancestralidade, gente. Super, super obrigada. Bem, Mi, eu ficaria horas te escutando, trocando. E que bom que, na verdade, estamos conectadas, estamos no mesmo lugar aí de prestação de serviços, de consultoria de RH, de serviços de RH, de diversidade e inclusão, que a gente possa continuar nessa trilha, nessa caminhada por muitos e muitos anos. Inclusive, Júlia, eu não conheço a Michelle presencialmente, mas parece que eu... Porque a ancestralidade é isso, né, Brasil? A gente não se conhece presencialmente, mas parece que eu conheço a Michelle a vida. E agora que estamos imunizadas, né, com 2 doses, eu espero em breve tomar um café presencial contigo, viu, mocinha? Vamos todas e todas. Eu estou dentro, até porque a gente não pode esquecer que nós temos aí um evento de lançamento da revista Carreira Preta, que vai ainda acontecer em novembro, e nós estaremos lá para prestigiar esse lançamento dessa revista, dessa publicação que já tem lugar na história. Então, estamos juntas. Muito obrigada, Mi. Sim, Júlia, estamos juntas e vamos sim prestigiar aí esse lançamento dessa revista. Muito obrigada, Mi, muito obrigada mesmo aí pela sua participação aqui com Vozes Femininas. Gente, super, super, super obrigada. Fiquei, assim, muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês. Obrigada mesmo, muito carinho, muita gratidão.
Gratidão você. Vamos deixar todas as suas redes sociais aí na nossa legenda dos episódios, né? Então, foi maravilhoso, né, Júlia? Sim, foi maravilhoso e eu tenho que dizer aqui que essa história de me reconhecer enquanto mulher preta é recente. Ela vem de um processo muito ligado à minha maternidade. Hoje eu sou mãe de uma menina de 28 anos, que é a Raíssa Albano, e que tem me ensinado o que é ser mulher, o que é ser uma mulher negra, e observar todas essas normatizações que nos colocaram em lugar de serviço, em lugar de desqualificação. Então, quando você fala sobre essa ancestralidade, esse perceber-se enquanto pessoa potente, ele bate muito forte. E eu sei que bate muito forte em quem está nos ouvindo também, e que está nesse processo de reconhecimento enquanto ser, enquanto pessoa preta, e que tem uma história potente. Daí essa emoção. Então, agradeço a você, Michele, e a todas as vozes negras, pretas, que passaram aqui no Vozes Femininas. Muito, muito obrigada. E muito obrigada para você também que está nos ouvindo. Ai, que linda, Júlia. Que bom a sua emoção e esse seu depoimento. É Lindo. isso, é o processo também de negritude, ele é todo dia, ele é constante e ele é um caminho sem volta, né? Seguimos juntas, juntos e juntes, nos fortalecendo, resistindo, porque somente aquilombando a gente pode aí avançar para uma sociedade mais justa e honrando os nossos ancestrais sempre, que é por causa deles que a gente também resiste, né? Então, enfim, eu não vou ficar falando também não, porque senão agora eu vou me emocionar. E é isso, gente. Muito obrigada, Michele, mais uma vez. Que coisa linda. Vida longa para Michele, vida longa para Carreira Preta, vida longa aí para todo mundo. Mi, até breve. Esperamos que você, nosso ouvinte, também tenha gostado dessa voz feminina maravilhosa de hoje, a diva Michele Franca. E te convidamos a assinar o nosso podcast, a compartilhar com os amigos, com as amigas e com os amigos. Lembrando, gente, que estamos aí na segunda temporada, caminhando para o finalzinho de 2021, agradecendo aí a parceria, a escuta generosa de vocês. Até o próximo episódio. Muito obrigada por hoje, Júlia. Muito obrigada por você também, Catiana. E esse foi o episódio 45 do Vozes Femininas, segunda temporada. E por conta dessa fase de transição entre atividades presenciais e remotas, esse episódio do Vozes Femininas foi gravado com cada participante em suas casas. Portanto, se você identificou algum som suspeito ou algum efeito sonoro especial, tal qual os cachorros da Catiana, desconsidere. Você vai perceber que é uma oscilação de internet também. O Vozes Femininas tem a apresentação minha e de Catiana Normandia, curadoria e roteiro de Catiana Normandia, Kelly Baptista e Júlia Lúcia de Oliveira, que sou eu. Produção e conteúdo para mídias sociais de Catiana Normandia e a nossa irmã Kelly Baptista. Identidade e produção visual da agência Dedica. Edição e mixagem é minha, Júlia Lúcia de Oliveira. E eu, Catiana e Kelly Baptista e a nossa voz feminina te esperamos no próximo episódio. Até mais. Somos vozes, somos domésticas, médicas, gestoras, empreendedoras, malabaristas. Somos mulheres, somos meninas, somos vozes femininas. somos vozes